E aí, beleza? Então, recentemente eu fiz um exame de direção. Parou pra pensar que o órgão responsável por isso tira toda a graça. Tipo, tudo que você aprende com GTA, ele fala que é errado. Não faz sentido isso. Tipo, não faz sentido. Bom, então eu falhei. Mas não foi porque eu atropelei um idoso. Foi porque eu bati num cone. A idosa morreu. Mas o cone tá bem. É isso que importa. Então, eu voltei pra casa e... levemente triste, mas levemente foda-se. Não tava ligando muito. Exceção da parte que eu gastei dinheiro pra fazer aquilo. Então isso me deixou um pouco, né, mais pobre. Me deixou um pouco mais pobre. Então eu cheguei em casa e achei um anime no aplicativo que eu tô usando, que eu tinha visto há muito tempo atrás. Então, eu achei esse anime. O nome desse anime é Amagi Brilhante Park. Não conhece? Ou conhece? Não faço ideia se vocês conhecem. Pra quem conhece, você possivelmente tem o meu respeito, a não ser que você não goste. Aí você perde o meu respeito. Mas se você não conhece, é só a chance de conhecer. Amagi Brilhante Park conta a história do Kaniesei, um estudante de ensino médio extremamente narcisista. Certo dia ele é convidado para um encontro pela estudante nova da sala dele. Para um encontro. Era um pedido meio irrecusável. Afinal, ela estava apontando uma arma para ele. Ela atirou uma vez. Não foi contra ele, mas não nele. No dia seguinte, ela disse que eles iriam num parque de diversões. Levou ele para esse parque. E foi um encontro de bosta. Tudo naquele parque era uma merda. Tipo, tudo naquele parque era horrível. Os brinquedos eram mal cuidados, as apresentações dos mascotes eram uma bosta, os mascotes eram violentos ou preguiçosos, quase não se via trabalhadores, o lugar era mal cuidado, etc, etc. Cheio de motivos ruins. Aí, no final daquele encontro, ela deu pra ele um croquete. Como ela dá pra ele um croquete? Foi a única coisa boa que teve no parque. Ele comeu o croquete e ele achou delicioso. Aí ela disse que aqueles croquetes eram feitos no parque e perguntou se ele queria conhecer a pessoa que tinha feito os croquetes. Então ela levou o Kanye até lá. Aí ele conheceu a princesa Latifa, que disse que eles eram de um reino todo mundo do parque, quase todo mundo do parque era de um reino de magia, onde e por esses motivos eles estariam na Terra para poder coletar animos. É uma energia que os humanos conseguem exalar após se divertir. Então elas estariam lá por esse motivo e ela conta que por não estar recebendo muitos visitantes, o parque iria fechar. Para fazer ele acreditar nessa história, ela beija ele e no dia seguinte ele acorda na casa dele e ele acaba vendo a Suzu no banheiro dele depois de ter tomado banho e ele fica desesperado e bate na porta do quarto da irmã dele e ela explica a situação que a Sento tinha trago ele para casa, mas não tinha trem para ela voltar para casa, então ela deixou ela ficar. Aí o Kanye consegue ler a mente da irmã dele. Uma parada do nada ele consegue ler a mente da irmã dele. Aí indo junto pra escola com a Suzu, ela explica que ele ganhou a Latifa tinha passado um poder mágico pra ele. Poder mágico de ler mentes. Aí a Sento pede para ele testar o poder nela e explica mentalmente como funciona. Mentalmente ela diz que já existiram pessoas com o poder de ler mentes, mas eles só funcionavam uma vez por pessoa. Aí não poderia mais usar nela, porque ele acabou de ler a explicação mentalmente dela. Nesse dia, ela leva ele pro parque, pedindo para que ele se tornasse o gerente do parque, mesmo contra algumas opiniões de alguns do parque. Por exemplo, o Muffle, que é um rato, um urso de chapéu com um focinho que parecem dois círculos presos juntos. Eu não vou explicar, você sabe o que significa isso. E ele estava contra isso e o Kanye recusa isso. No momento de noite, ele estava andando pelo parque, estava anoitecendo no parque, e ele tá andando e ele vê a Latifa se reunindo com todo mundo que trabalhava no parque, explicando a situação que o parque já era pro parque, não tinha mais como manter, em 3 meses o parque já era, né? Eles não estavam conseguindo coletar animos, eles não estavam recebendo visitantes, então o parque iria fechar, de acordo com os caras lá meio que do conselho. Então, naquele momento, o Kanye, depois de ter visto todo mundo
Cutie vê a Latifa triste, todo mundo. O Kanye chega e começa a zoar com eles. O Kanye decide virar o gerente deles e mudar tudo que tinha naquele parque para que ele pudesse atrair mais visitantes. Ele deixou todo mundo puto com ele, com uma atuação incrível de um personagem extremamente narcisista. Aí ele vira o gerente daquele parque. Então todo episódio que acontece todo episódio do anime baseado no parque pega uma ideia de algum lugar. As coisas nesses lugares do parque estariam em más condições. E o Kanye vai lá e tenta arrumar, passando por diversos problemas e situações engraçadas. Por mais que esse anime seja uma temática meio fantasiosa e ele passa muito pra comédia, ele é um anime extremamente sério. Ele consegue ser bem sério no ponto de vista econômico, com os caras tendo que lidar com orçamento para poder aprovar equipamentos para cada atração turística do parque. Mas o ponto forte desse anime realmente é a comédia. Tem cada personagem que faz você rir. Por exemplo, um Mofo, que é um personagem que fica brigando com o Kanye sempre eles Kanye, mas são interrompidos rapidamente pelo acento. As fadas do Elementário, que tem uma personalidade diferente cada uma, e elas são tipo umas idols do parque. Tem um gatinho rosa lá que é extremamente pervertido. E esses personagens normalmente têm várias cenas com assalariados num fim de expediente se reunindo no bar e bebendo, mas só que são uns mascotes fofinhos de parque bebendo pra caramba e falando besteira de alcunha sexual, coisa do tipo. Aí mais pra frente na história, o anime conta esses três meses de gerência do Kanye, mudando de um parque todo cheio de problemas a um parque muito melhor, aumentando nesse processo a quantidade de trabalhadores lá, a quantidade de atrações, deixando tudo mais emocionante, que pudesse atrair mais convidados, como eles chamam na história. Mas realmente o ponto forte desse anime é a comédia. Tem muita cena que vai fazer você rir, vocês rirem, vocês no plural, vocês rirem. Muita cena mesmo. Fora que tem quase um romance de certa forma. Quase, é muito pouco. Tem meio que um romance, mas meio que não tem romance. É confuso, eu sei. Mas a Sento e o Kanye começam meio que se gostar, de certa forma. E como eu disse, é um período de 3 meses de história, resumido em 3 episódios, mais uma OVA. Mas se bem que ele só é resumido em 12 episódios. O 13º é quase uma OVA também. De um período do Kanye, mudando o parque basicamente do zero. Fora que nem todo episódio se passa no parque. Tem interferência do parque, mas nem todo episódio se passa no parque. Por exemplo, o episódio que o Kanye fica doente. E os mascotes e a Sento e Suzu vestem uma roupa mágica com a aparência do Kanye, com um zíper na cabeça, e vão pra escola no lugar dele, causando mais confusão pro Kanye. Bom, é isso. Valeu, falou.